sempre fui deixada de lado pela minha família, enquanto meus irmãos tinham tudo. Agora meus pais vieram até minha casa pedir dinheiro. Tudo começou lá em Vale Verde, uma cidadezinha minúscula no interior de Minas Gerais, daqueles lugares onde o tempo parece parado no século passado. A rua da minha casa era de terra vermelha que virava lama grossa nas chuvas de verão, grudando nos pés e deixando marcas que demoravam dias para sair. O ar sempre cheirava a café torrado misturado com o esterco das vacas da fazenda do pai, e à noite, o silêncio era quebrado só pelo coachar dos sapos no riacho ali perto. Nossa casa era simples, mas funcional. Paredes de tijolo aparente pintadas de branco desbotado, telhado de cerâmica velha que vazava gotas frias no inverno, e um quintal grande com galinhas bicando o chão o dia todo, um pé de goiaba que dava frutos doces e suculentos no verão, e uma horta pequena onde a mãe plantava alface, tomate e cebolinha para economizar no mercado. Eu nasci em 1990, a caçula de 4 filhos, 3 meninos e eu, a surpresa que ninguém esperava ou queria de verdade. Meu pai, o seu Antônio, era um homem alto e forte, com mãos calejadas de tanto trabalhar na roça desde os 10 anos. Barba sempre por fazer que penicava quando ele me dava um raro beijo na testa, e uma voz grossa que ecoava como um trovão durante as brigas. Ele plantava café nas terras herdadas do avô e criava gado leiteiro. Acordava antes do sol nascer para ordenhar as vacas e voltava para casa só quando o céu já estava escuro, sempre cansado mas orgulhoso do seu império, como chamava a fazenda pequena de 5 hectares. Essa terra é o nosso legado, filhos, ele dizia aos meninos, ignorando que eu também era filha. Minha mãe, Dona Clara, era o oposto dele em tudo, baixinha com cabelos pretos amarrados num coque apertado que nunca soltava, e olhos castanhos que pareciam sempre carregados de uma tristeza antiga. Ela passava o dia inteiro na cozinha, cozinhando em um fogão a lenha que enchia a casa de fumaça acre, lavando roupas no tanque de cimento do quintal com água fria que deixava as mãos vermelhas e rachadas, e costurando remendos nas roupas dos meninos com uma máquina velha que rangia como um animal ferido. Ela veio de uma família ainda mais pobre que a nossa, casou aos 18 com o pai arranjado pelos pais dela, e achava que aquela vida era o destino inevitável. Deus quis assim, Sofia. A gente não questiona, ela me dizia baixinho quando eu reclamava, como se isso explicasse todas as injustiças do mundo. Desde que me entendo por gente com uns 3 ou 4 anos, eu já sentia a diferença no tratamento. Meus irmãos, o João, o mais velho, nascido em 1985. Alto como o pai e com o mesmo temperamento explosivo que o fazia bater o pé quando não conseguia o que queria. O Pedro, de 1987. O mais esperto da turma, sempre bolando planos mirabolantes para ganhar dinheiro fácil vendendo frutas na rua ou trocando figurinhas na escola. E o Lucas, de 1989, o caçula dos meninos, mimado e preguiçoso desde bebê, com olhos azuis que encantavam todo mundo, eram tratados como príncipes herdeiros. Aos 4 anos, eu já via isso nas pequenas coisas do dia a dia. Lembro de uma manhã de domingo ensolarada, o sol batendo forte na janela da cozinha, o cheiro de pão de queijo fresco saindo do forno e enchendo a casa com um aroma que me dava água na boca. O João, com 9 anos na época, tinha quebrado uma janela brincando de bola dentro de casa, algo que era proibido. Em vez de bronca, meu pai riu alto e disse, menino danado, vai ser um grande futebolista um dia, igual ao Pelé. Deu um tapa leve nas costas dele, daqueles que transmitem orgulho, e mandou o João ajudar a consertar a janela com dinheiro do bolso dele, mas como uma lição divertida, não punição. Se fosse eu quem tivesse quebrado algo, aí seria diferente. Eu teria levado uma bronca daquelas com o pai apontando o dedo e dizendo, menina desastrada, aprende a se comportar. Mas eu era cuidadosa, justamente para evitar isso. A preferência era clara nos detalhes mais bobos. No Natal, quando eu tinha 6 anos, a árvore improvisada com galhos secos do quintal piscava com luzes velhas que a mãe tinha guardado do ano anterior. Os meninos ganhavam brinquedos novos comprados na feira da cidade vizinha, carrinhos de metal reluzentes pro João, uma bola de futebol oficial pro Pedro, um caminhãozinho de plástico com rodas que giravam de verdade pro Lucas. Eu, uma boneca de pano velha da prima, com o vestido rasgado e um olho faltando. Pra você brincar de casinha, Sofia. Menina precisa aprender a ser mãe desde cedo, minha mãe disse, sorrindo como se fosse o presente perfeito do mundo. Eu forcei um sorriso, mas chorei no quarto mais tarde, abraçada na boneca defeituosa, me sentindo como se eu fosse menos importante que eles. Como se meu nascimento fosse um erro que ninguém queria corrigir. Por que eles ganham coisas legais e eu não? Perguntei pro meu reflexo no espelho quebrado do armário antigo do quarto que eu dividia com o Lucas.
Ele, aliás, dormia na cama de baixo do beliche, enquanto eu ficava na de cima, porque meninos precisam de espaço para crescer. Na escola, o tratamento desigual era ainda mais evidente e doía mais porque era público. A escola municipal era um prédio antigo a 2 quadras de casa, com salas quentes e abafadas no verão, carteiras de madeira riscadas com nomes de alunos antigos, e um pátio de terra onde a gente brincava no recreio. Meus irmãos iam com uniformes novos todo ano, calças cinza impecáveis, camisas brancas engomadas com ferro quente pela mãe. Eu usava o uniforme remendado da vizinha, com bainhas desiguais que me faziam sentir envergonhada toda vez que sentava na carteira. Os livros deles eram novos, comprados na papelaria da cidade vizinha, com cheiro de tinta fresca e páginas lisas. Eu estudava com livros emprestados de colegas, páginas amareladas, rabiscadas e às vezes faltando folhas. Os meninos vão ser os provedores da família um dia, Sofia. Eles precisam estudar direito para cuidar de nós no futuro, meu pai explicava toda vez que eu questionava. Sentando à mesa do jantar com uma caneca de café preto forte na mão, o vapor subindo e embaçando os óculos que ele usava para ler o jornal velho. E você? Vai casar, ter filhos como sua mãe. Não precisa de tanto livro. Mas eu precisava sim. Eu era boa aluna, tirava notas altas em tudo. Matemática era minha paixão absoluta. Resolvia problemas complicados como se fossem quebra-cabeças divertidos, e português me encantava com histórias de mundos distantes. Aos 8 anos, ganhei um prêmio na escola por um desenho sobre a nossa fazenda com vacas coloridas e o pai no trator. Mostrei para os pais em casa animada o certificado amassado na mão suada. Olha, pai, eu ganhei o primeiro lugar. Ele olhou rápido, distraído, e disse, bom, mas vai ajudar sua mãe na cozinha em vez de ficar desenhando bobagens o dia todo. Meninos, venham aqui aprender a consertar a cerca do curral. Os irmãos riram e foram com ele pro quintal, me deixando ali sozinha na cozinha, o prêmio esquecido na mesa de madeira gasta, ao lado dos pratos sujos do almoço. As tarefas em casa só reforçavam essa divisão injusta. Aos 7 anos, eu já lavava louça depois das refeições, varria o quintal com uma vassoura de palha que arranhava as mãos, ajudava a mãe a pendurar roupa no varal esticado entre 2 árvores. Os meninos jogavam bola no quintal até o sol se pôr ou iam pescar no rio com o pai, voltando com peixes frescos que a mãe fritava para janta. Eles precisam de lazer para crescer fortes e virarem homens de verdade, minha mãe justificava toda vez, enquanto me passava mais uma pilha de pratos sujos cobertos de restos de feijão. Uma vez, o Pedro, com 10 anos, se recusou a ajudar na cozinha quando a mãe pediu. Isso é coisa de menina. Eu sou homem, vou ajudar o pai na roça. Ele gritou, cruzando os braços. O pai, que ouvia da sala, concordou alto. É mesmo, filho. Vai brincar lá fora que eu te chamo para ver as vacas. Eu ficava horas no tanque de cimento, mãos enrugadas da água fria, bolhas de sabão voando, pensando porque ser menina era sinônimo de trabalho escravo e sofrimento silencioso. As humilhações emocionais eram as que doíam mais fundo, deixando cicatrizes que eu carrego até hoje. Meu pai abraçava os meninos com força, contava piadas engraçadas para eles à noite ao redor da mesa, levava pro mercado da cidade para comprar doces e balas. Comigo? Era só ordens curtas e secas. Vai buscar água no poço, Sofia. Não demora que a janta tá quase pronta. Minha mãe tentava ser carinhosa às vezes, me dava um cafuné rápido quando ninguém via, ou um pedaço extra de bolo, mas seguia o fluxo do pai, como se tivesse medo de contrariar. É assim que as coisas são, filha. Mulheres servem, homens lideram. Um dia você entende. Eu crescia com um nó constante no peito, me sentindo invisível, como se meu valor fosse zero, como se eu fosse um erro na família perfeita deles. A adolescência chegou como uma tempestade violenta, com meu corpo mudando, hormônios bagunçados fazendo eu chorar por nada, e a família piorando tudo com suas regras antiquadas. Aos 13 anos, eu queria ter amigos, ir a festas de aniversário das colegas, experimentar maquiagem roubada da mãe. Mas em Vale Verde, meninas como eu ficavam em casa depois da escola. Meus irmãos saíam pros bailes da cidade vizinha, voltavam tarde da noite cheirando a cigarro e perfume barato. Fica aqui, Sofia. Ajuda na costura que sua mãe tá cansada. Minha mãe me ensinava a remendar roupas na máquina velha, a agulha furando meus dedos inexperientes enquanto eu sonhava com o mundo lá fora, além das montanhas que cercavam o vale. Aos 14, descobri o computador na biblioteca da escola, uma máquina velha com tela quadrada e internet lenta como lesma.
Fiquei fascinada. Pesquisava sobre cidades grandes como São Paulo, profissões como engenheira ou programadora de computadores, lugares onde mulheres podiam ser o que quisessem. Mãe, por favor, me deixa fazer um curso de informática na cidade vizinha? É só aos sábados. Pedi um dia na cozinha, enquanto ela mexia o feijão no fogo. Ela riu baixinho, como se fosse uma piada. Pra quê, filha? Menina, não precisa disso tudo. Seus irmãos vão pra faculdade sim, porque eles são os homens da casa. Você fica aqui, aprende a cuidar da família. O João foi para agronomia na Universidade Estadual de Belo Horizonte, pago com o dinheiro da venda de uma boa colheita de café. O Pedro para administração em uma faculdade particular, com empréstimos que os pais pagavam mensalmente sem reclamar. O Lucas, aos 16, ganhou uma moto usada para ir para a escola, para não cansar as pernas, como o pai disse. Eu, aos 15, ainda andando a pé pelas estradas de terra, carregando livros pesados na mochila velha, sentindo o sol queimar a pele. Uma cena que nunca esqueço, que me marcou como ferro quente, foi o meu aniversário de 16 anos. A família toda reunida na cozinha, o bolo simples de milho que eu mesma ajudei a fazer no dia anterior, com cobertura de açúcar queimado que cheirava doce no ar úmido. Os presentes foram abertos um por um, pros meninos que faziam aniversário perto do meu, roupas novas da loja da cidade ou ferramentas para ajudar na roça. Para mim, um conjunto de panelas velhas que a mãe tinha guardado no armário. Para quando você casar, Sofia, vai precisar aprender a cozinhar direito, meu pai disse, batendo palmas pros irmãos que ganhavam coisas úteis, como facas de caça ou botas de borracha. Eu forcei um sorriso falso, mas corri pro quarto assim que pude, chorei no travesseiro fino, olhando pro teto rachado com manchas de umidade, me perguntando se eu era amaldiçoada ou se Deus tinha esquecido de mim. As brigas começaram a ficar mais frequentes aí. Aos 17, o Pedro se meteu em uma encrenca feia. Brigou num bar da cidade, quebrou móveis e garrafas, quase foi preso. Os pais pagaram a indenização pros donos do bar, vendendo uma vaca leiteira que dava leite bom pra família. Eu reclamei alto na janta, porque sempre cobrem os erros deles. Se fosse eu fazendo algo errado, vocês me matariam de bronca ou pior. Meu pai me deu um tapa na cara, o som ecoando na sala simples, minha bochecha ardendo como fogo. Respeita tua criação, menina. Eles são homens, erram pra aprender e virar fortes. Você é mulher, seu papel é calar a boca e servir a família. O rosto ardendo, corri pro quintal escuro, sentei debaixo da goiabeira velha, lágrimas misturadas com o cheiro de terra úmida e folhas molhadas da chuva recente. Um dia eu saio daqui e nunca mais volto, prometi pra mim mesma, olhando pras estrelas que pareciam tão distantes quanto minha liberdade. Aos 18, terminei o ensino médio com notas altas o suficiente para entrar em qualquer faculdade, sonhando com cursos de tecnologia ou administração. Pai, por favor, me deixa ir para Belo Horizonte estudar? Eu posso trabalhar meio período para ajudar nas despesas. Supliquei um dia no café da manhã, o cheiro de café fresco no ar. Ele negou na hora, mastigando o pão com queijo. Dinheiro da família é pros meninos, Sofia. Eles carregam o nome. Você fica aqui, ajuda na fazenda até arrumar um bom marido. Virei a irmã dedicada por padrão, cozinhava pras visitas que vinham nos fins de semana, limpava a casa pros irmãos casados que apareciam com as esposas, lavava as roupas sujas de graxa do pai. O João casou aos 23 com uma moça da cidade vizinha, teve 2 filhos logo em seguida, os pais deram presentes caros pro casamento, como um terno novo pro noivo e joias pra nora. Eu servia o café da manhã pros convidados, invisível no fundo da cozinha. Aos 20, ainda presa em Vale Verde, a vida era uma prisão invisível com barras de tradição e machismo. Arranjei um bico como auxiliar na prefeitura local. Fui eu mesma que fui atrás, batendo de porta em porta até conseguir salário mínimo para datilografar documentos num escritório abafado com ventilador barulhento. Guardava cada centavo num pote de vidro escondido debaixo da cama, sonhando com o dia da fuga. Meus irmãos? O João expandia a fazenda dele com a ajuda financeira constante dos pais, comprando mais terras. O Pedro montou um negócio de revenda de grãos, mas afundava em dívidas por má gestão, pedia dinheiro pros pais toda mês, e eles davam sem questionar. O Lucas, o mais preguiçoso, vivia de mesada, apostando em jogos de futebol na cidade e perdendo tudo. As humilhações não paravam, viravam rotina. No Natal de 2012, a família reunida ao redor da árvore, deram pros meninos relógios de pulso e roupas novas da moda. Pra mim, um avental de cozinha florido. Pra te ajudar no dia a dia, filha, minha mãe disse com um sorriso forçado. Aos 25, eu namorei um rapaz da cidade, o Tiago. Ele era gentil,
trabalhava na loja de ferragens, me levava para passear no Rio aos domingos. Mas os pais sabotaram. Ele quer uma mulher tradicional, Sofia. Você é teimosa demais, sempre querendo estudar e trabalhar fora. Terminamos porque eu não aguentava a pressão constante deles, as críticas disfarçadas de conselhos. O Pedro perdeu uma fortuna em apostas ruins, pediu pros pais, eles venderam mais terras para cobrir. Ajuda teu irmão, Sofia. Vai na casa dele cozinhar e limpar enquanto ele se recupera. Eu fazia calada, engolindo a raiva como bilha amarga. O Lucas se viciou em bebida, quebrou o carro novo que os pais deram. Eles consertaram sem pestanejar. Eu explodia internamente, e eu? Nunca nada pra mim? Nenhum obrigado, pelas costas quebradas de tanto trabalho? A gota d'água veio em 2018, quando eu tinha 28 anos. O João precisava de grana para comprar mais terra e expandir, os pais venderam o último pedaço bom da fazenda original. Eu gritei na cozinha, e eu? Vocês me negaram educação, amor, tudo. Por quê? Meu pai berrou de volta, você é mulher. Os meninos carregam o nome da família. Cala a boca e agradece o teto que tem. Naquela noite, sozinha no quarto, planejei tudo, juntei os 5.000 reais guardados, comprei uma passagem de ônibus para São Paulo na rodoviária da cidade vizinha. Escrevi uma carta curta na mesa da cozinha, cansei de ser nada para vocês. Não me procurem nunca mais. Saí de madrugada, o ônibus balançando na estrada escura, coração acelerado como um tambor, medos mil, e se eu não conseguir? E se for pior lá fora? Mas a liberdade chamava mais forte. Chegar em São Paulo foi um choque cultural e sensorial. A rodoviária era um caos absoluto. Gente correndo para todo lado, malas batendo, barulho de buzinas e anúncios no alto-falante. Cheiro de escapamento misturado com comida de rua. Eu tinha 28 anos, sozinha no mundo, sem conhecidos ou plano B. Aluguei um quarto num pensionato barato no centro da cidade, cama dura como pedra, banheiro compartilhado com estranhos, paredes finas que deixavam ouvir os roncos dos vizinhos à noite. O quarto era minúsculo, com uma janela dando para uma rua barulhenta cheia de carros e pedestres apressados. Primeiro emprego veio rápido por necessidade. Faxineira num prédio comercial alto, limpando vidros e pisos até as mãos doerem e sangrarem. De onde veio, menina? Tem cara de interiorana. Dona Rita, a supervisora, uma senhora gorda e simpática com sotaque nordestino, perguntou no primeiro dia. Do interior de Minas. Vim buscar uma vida melhor, respondi, limpando o suor da testa. Ela me ajudou muito, me indicou para um curso gratuito de informática na biblioteca pública do bairro, onde eu ia à noite depois do turno. Estudei como uma louca sentada em bancos duros da biblioteca com ar-condicionado quebrado, aprendendo Excel, Word e até um pouquinho de programação básica em Python. Aos 29, arranjei emprego melhor como assistente administrativa numa empresa de logística no centro, escritório moderno com ar-condicionado gelado, salário suficiente para pagar um aluguel melhor. Mudei para um AP pequeno na periferia, com cozinha própria equipada com fogão velho mas funcional, e pintei as paredes de amarelo claro para lembrar o sol de Vale Verde, mas sem as amarras. Fiz amigos aos poucos. A Carla, uma colega de trabalho baixinha com cabelo tingido de vermelho, virou minha melhor amiga. Conta mais da tua família, Sofia. Por que você fugiu mesmo? Ela perguntava nos almoços no refeitório da empresa, comendo arroz com frango. Eu contava pedaços da história, as humilhações, mas guardava a dor mais profunda para mim. Ela me levou para festas em bares do centro, me apresentou pro mundo da noite paulistana, com músicas altas e drinks coloridos. Namorei alguns caras. O primeiro foi o Marcos, um engenheiro alto e moreno que conheci num app de namoro. Fazíamos jantares românticos em restaurantes baratos, beijos no Parque Ibirapuera aos domingos. Mas ele queria filhos rápido, casar e ter uma família tradicional. Não tô pronta para repetir o ciclo que me destruiu, disse para ele numa briga, e terminamos aos prantos. Aos 30 fui promovida para coordenadora, gerenciava uma equipe pequena de 5 pessoas, viajava para conferências em outras cidades, sentia o gosto da independência. Comprei um carro usado, um Fiat velho mas confiável, e viajei sozinha pro litoral norte, sentindo a areia quente nos pés, as ondas batendo nas pernas, a liberdade pura como ar salgado. Mas as noites sozinhas no AP traziam dúvidas. E se eles tiverem razão? E se eu for egoísta por ter fugido? Chorava abraçada no travesseiro, mas levantava no dia seguinte mais forte. Adotei a Mia, uma gata preta de rua que ronronava no meu colo à noite, me fazendo companhia nas insônias. Aos 32 comecei terapia com uma psicóloga indicada pela Carla, sala pequena com sofá macio, cheiro de incenso calmante.
Você sofreu abuso emocional por anos, Sofia. Vamos trabalhar para curar essas feridas antigas. Chorei sessões inteiras revivendo as humilhações, liberando raiva guardada como veneno. Esse ano, eu com 35 anos. Uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, cheguei em casa do trabalho cansada mas feliz, tinha fechado um projeto grande na empresa, ganharia bônus. Abri a porta do AP aconchegante, com sofá macio e plantas na janela, e lá estavam eles. Meus pais, sentados no sofá como fantasmas do passado. Meu pai, mais velho e curvado, barba branca desgrenhada, olhos cansados e cheios de rugas. Minha mãe, encolhida ao lado dele, com o mesmo vestido florido desbotado de sempre, mãos tremendo no colo. Sofia? Filha, graças a Deus te achamos. Minha mãe chorou se levantando para me abraçar. Eu me afastei instintivamente. Como vocês me acharam? O que fazem aqui no meu AP? Meu pai explicou com voz rouca. Um primo distante viu meu perfil no LinkedIn, rastreou o endereço pela empresa. Viemos pedir ajuda, filha. Seus irmãos estão em apuros graves. Contaram a história. O Pedro afundou em dívidas com um negócio falido, devia pros agiotas perigosos. O Lucas, viciado em jogos online, perdeu a casa e estava morando com eles. O João, divorciado depois de trair a esposa, precisava de grana pros filhos e para pagar pensão. Precisamos de 50 mil reais, Sofia. Vendemos tudo que restava da fazenda, mas não dá mais. Você tá bem aqui com emprego bom e AP bonito. É o mínimo que pode fazer depois de abandonar a família sem dar notícia. Abandonar? Aquela palavra acendeu o pavio da bomba que eu carregava há anos. Abandonar? Vocês me trataram como lixo a vida toda. Sempre preferiram os meninos, me humilharam, me negaram tudo que pedi. E agora vem aqui, no meu espaço que construí sozinha, pedir dinheiro pros erros idiotas deles. Meu pai tentou interromper, mas família é família, filha. Perdoa o passado. Eu ri amargo, a raiva subindo como Billy. Perdoar? Senta aí e ouve tudo que eu guardei por décadas, porque hoje isso sai. Explode como nunca antes, andando de um lado pro outro na sala, a chuva batendo na janela como aplausos. Vamos começar pela infância, para vocês lembrarem bem. Vocês davam tudo pros meninos. Brinquedos novos no Natal, uniformes limpos, livros frescos. Eu, sobras, remendos, nada. Lembram da bicicleta vermelha do João? Eu pedi um livro simples de histórias e ganhei um dinheiro não dá em árvore. Na escola eles tinham material novo todo ano, eu estudava com lixo. Meninos são o futuro, vocês repetiam. Eu era o quê? Uma empregada grátis desde os 7 anos? A adolescência foi pior. Eu queria estudar informática, mas menina não precisa. Vocês pagaram faculdade pros 3, moto pro Lucas, tudo. Pra mim, panelas no aniversário, como se meu destino fosse só cozinha. As humilhações diárias, tapas na cara por reclamar, presentes ruins que mostravam meu valor zero, ordens constantes enquanto eles brincavam. Você é mulher, serve. Eu servia, calada, mas o ódio crescia. Adulta, eu trabalhava na prefeitura, guardava grana, via vocês cobrindo erros deles, carros quebrados, dívidas, vícios. Vendiam terras pros meninos, mas pra mim, nada. A gota d'água, venderem o último pedaço pro João, me chamando de ingrata. Fugi porque cansei de ser invisível. Aqui em SP construí tudo sozinha, faxina até sangrar, estudos à noite, promoção suada. Sem um centavo de vocês. E agora pedem pros erros dos futuros da família. Eles são adultos mimados por vocês. Saiam daqui, não devo nada. Meu pai tentou argumentar, mas a gente te criou, deu teto. Eu cortei. Criaram? Me quebraram. Saiam e não voltem. Expulsei eles, porta batendo, chuva lá fora. Tremendo, chorei no chão, me arronronando no colo, liberando anos de peso. Dias depois, a tranquilidade veio como um bálsamo. Bloqueei números, mudei endereço por segurança. Contei pra Carla, que me abraçou forte. Você é uma guerreira, Sofia. Orgulho de você. Terapia intensificou, isso foi catártico. Agora foque no seu futuro. Aos 36, novo namoro com o Alex, um professor gentil que respeita minha independência, jantares caseiros, viagens de fim de semana. Adotei um cachorro, o Max, uma mistura de vira-lata com labrador que me faz correr no parque todo dia, sentindo o vento no rosto e o coração leve. Promovi de novo na empresa, liderei projetos grandes que me levaram para conferências internacionais. Viajei para a Europa sozinha, vi o mundo que sonhava. Torres de Paris, canais de Veneza, praias da Espanha. A dor do passado ainda vem em ondas, mas não me afoga mais. Olhando para trás, aquelas humilhações me moldaram forte, independente. Família não é sangue, é quem te apoia de verdade.
Se você tá passando por isso, ouça. Fuja se precisar, reconstrua sua vida. A dor passa, a liberdade fica. Obrigado por ouvir minha história. Se fosse real, te chamaria para um café para conversar mais.